Olá, estudantes do ensino médio, do ensino fundamental, anos finais, anos iniciais, colegas professores, gestores, articuladores, quem mais estiver assistindo, nós estamos aqui, eu, a professora Jennifer, de Sociologia do Centro de Mídias, e a professora Luíse Coutinho, de História, para mais uma live do Grêmio Estudantil, para falarmos sobre conselhos, os conselhos regionais e o Conselho Estadual dos Grêmios Estudantis. Essa é uma última live antes do recesso escolar, de uma série de lives que falamos sobre a importância do Grêmio, o que é o Grêmio, a Assembleia Geral dos Estudantes, os cargos, o cargo novo de Relações Sociais do Centro de Mídias e Conviva, uma live sobre o novo ensino médio, sobre o programa do Conviva, e agora nós estamos finalizando com essa live para falarmos, não é, professora Luíse, sobre os conselhos. É um prazer imenso estar aqui com os colegas professores e com os nossos estudantes. É isso mesmo. Obrigada, professora Jennifer. Sejam bem-vindos, professores, estudantes, profissionais da rede. Como a professora Jennifer disse, essa é a última live. Já está dando aquele apertinho no coração, né? Desse conteúdo que a gente gerou aqui para vocês. A gente já recebeu muito retorno desses conteúdos. A gente conseguiu atingir muitas escolas, apoiar muitas escolas nos trabalhos aí, muitas escolas com um novo cargo, coordenador de relações sociais, centro de mídias e Conviva, empossados. Então, a gente parabeniza todos vocês, estudantes que ocupam esse cargo, que é um cargo novo, bem contextualizado com essa nova realidade que a gente tem, do ensino híbrido, todos os desafios que a pandemia trouxe para a gente, mas é um cargo que vai permitir uma articulação entre grêmios estudantis. E os conselhos regionais e estadual tem tudo a ver com o novo cargo, né, professora Jennifer? Exatamente, e nós tivemos, né, para chegarmos até aqui, com mais de 94%, né, das escolas da rede empossadas, com seus grêmios em atividade, é assim, uma grande vitória do protagonismo estudantil, do comprometimento dos professores, dos gestores, das diretorias de ensino, para produzir cada vez mais um espaço democrático de participação dos estudantes e de toda a comunidade na construção de conhecimento e no fortalecimento, né, dos nossos estudantes, porque nós sempre falamos, ninguém melhor do que o próprio estudante para falar sobre as melhorias e sobre a construção de um espaço de aprendizado, de ensino e aprendizado, e também uma construção de um processo aí, de fortalecimento da cidadania, desde muito cedo, não é, professora? Exatamente, desde muito cedo, né, a gente tem visto realizações de grêmios mirins, né, da rede muito, assim, maravilhosos, nos encantam, primeiro porque são muito pequenos, então é muito fofo ver o trabalho deles, e segundo, pela consciência, né, desse papel que o protagonismo exerce, que o estudante tem o direito, né, de estar nesse papel central dentro da escola, e os estudantes já nos anos iniciais reconhecendo e exercendo o seu protagonismo na escola. Então, isso nos enche de carinho, de orgulho, de admiração pelos grêmios mirins que hoje estarão representados aqui, né? É isso, né? Nós começamos a dar aqui um spoiler, que hoje nós teremos presenças de estudantes extremamente participativos, comunicativos, que já exercem aí, desde os anos iniciais, ensino fundamental, esse protagonismo, né? E nós temos aqui falado sobre a importância do Grêmio Estudantil, que é uma conquista histórica, né? Esse espaço de participação legítima de todos os estudantes dentro das unidades escolares, e pensando nos conselhos, uma representação regional, junto com suas diretorias de ensino, uma representação estadual, junto com os polos, e todos os atores, né, envolvidos nesse processo de construção do direito à educação, os estudantes, os pais, a comunidade, os professores, os gestores, os articuladores, POCs, supervisores, dirigentes. Todos os envolvidos são fundamentais para construirmos esse espaço de reflexão democrática, de diálogo, de responsabilidade, de envolvimento e de engajamento dos estudantes, né, para produzir cada vez mais significados, né, aprendizados significativos, para que, de fato, eles se sintam parte
da comunidade escolar, da sociedade de maneira geral, e que se sintam protagonistas dos seus aprendizados. E para aí começar, né, depois dessa introdução, dessas boas-vindas, desse aprendizado, né, que nós estamos construindo com essas lives, vai aparecer na tela para vocês, o que nós sempre mostramos, os objetivos e habilidades da live de hoje. Então, os nossos objetivos, né, compartilhar práticas de protagonismo estudantil da rede estadual, apresentar os objetivos e o funcionamento dos conselhos regionais e estadual de grêmios estudantis. Então, a habilidade que norteia essa live para o ensino fundamental é relacionar as transformações da sociedade brasileira aos protagonismos da sociedade civil após 1989. Para o ensino médio, analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, tempos e espaços, identificando processos que contribuam para a formação de sujeitos éticos que valorizem a liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a convivência democrática e a solidariedade. E não é menos do que isso que nós desejamos construir junto com todos os colegas professores da rede e os nossos estudantes, não é, Luíse? Exatamente. Então, hoje a gente vai conhecer um espaço que vai permitir tudo isso e muito mais dentro da perspectiva do Grêmio, que é o espaço dos conselhos regionais e do Conselho Estadual de Grêmios. Mais do que nunca a gente tem percebido a necessidade, né, de ter uma articulação entre os grêmios da rede, até porque existem projetos e trabalhos maravilhosos que são desenvolvidos nas escolas, com o protagonismo, com a iniciativa dos grêmios estudantis, e, às vezes, aquele projeto que o Grêmio empreendeu dentro da própria escola pode ser útil para uma outra unidade escolar, porque compartilhavam de uma mesma questão ou de um mesmo desafio. Então, é muito importante que seja multiplicado aí o trabalho dos grêmios estudantis, as ações, e que os grêmios em conjunto também possam debater, discutir, fazer encaminhamentos, apontar nortes para que o trabalho não só dos próprios grêmios estudantis, mas às vezes até da gestão das escolas, pessoal aqui do órgão central da SEDUC possa apoiar as escolas através do Grêmio. Então, é por isso que, a partir de 2021, serão criados os conselhos regionais e o Conselho Estadual de Grêmios. E quem fará parte desses conselhos é justamente o gremista que ocupa o cargo de coordenação de relação social, Centro de Mídias e Conviva. O coordenador de relações sociais, Centro de Mídias e Conviva. É esse que vai fazer parte aí desse conselho. Então, vamos lá, professora Jennifer, vamos explicar como é que esse cara vai chegar nesse conselho? Vamos sim. Então, vamos lá. Acompanha aí na tela. Então, o novo cargo de coordenador de relações sociais, Centro de Mídias e Conviva permitirá uma grande articulação entre os grêmios, como eu estava comentando para vocês, tá? Então, como é que vai funcionar essa questão dos conselhos aí? Dentre os coordenadores de relações sociais, Centro de Mídias e Conviva das unidades escolares, cada diretoria de ensino indicará um representante, que é um coordenador de relações sociais, para participar do Conselho Regional dos Grêmios no seu respectivo polo. Já, estudante, você vai entender essa divisão aí de nível de diretoria de ensino, de polo e de unidade escolar. E daí, uma vez que as diretorias de ensino já escolheram seus representantes, o polo regional vai indicar um representante para participar do Conselho Estadual de Grêmios. Então, conselhos regionais vão ser vários, né? Vão ser a nível de diretoria de ensino, né? Nível de polo, e depois do polo a gente vai ter um nível maior, que é o nível estadual, que aí é um conselho só, o Conselho Estadual de Grêmios. Um coordenador de relações sociais, Centro de Mídias e Conviva de cada polo vai compor esse conselho estadual aí. E nós temos, né, Luiz, para reforçar a importância desses conselhos, nós temos aí a palavra representante. Não é? Então, o Grêmio, né, todo colegiado
é parte os estudantes da unidade escolar. A chapa, né, ela vai desenvolver ações em diálogo com todos os estudantes da escola. Mas quando nós falamos que dentro da chapa de uma determinada unidade escolar, nós teríamos um representante que é o representante que é parte que tem o cargo de Relações Sociais do Centro de Mídias e Conviva, esse representante, o que ele faz? Representar significa falar em nome de um ausente. Como nem toda escola pode participar de uma reunião de uma diretoria de ensino, porque senão seriam muitos estudantes, milhares de estudantes em uma reunião só, nós escolhemos um representante de cada escola. E esse representante vai falar em nome de todos os seus colegas e a comunidade escolar que faz parte. Isso é parte da democracia representativa. Então, nós poderíamos, uma democracia direta, um exemplo, é a Assembleia Geral, que todos os estudantes podem participar, e nós falamos isso na nossa segunda live. Nessa representação a nível estadual, né, e a nível regional, esse estudante, em diálogo com a sua comunidade escolar, com o seu grêmio, ele irá representar a nível da diretoria de ensino e dos polos. O bonito mesmo é a gente entender que a gente, com um representante, né, representando a escola dentro da diretoria e nos polos, nós amplificamos a voz dos ausentes, se torna presente a partir desse integrante que falará por todos, não é isso, Luiz? É isso mesmo. Então, para a gente ter uma ideia dessa estrutura toda, como ela vai funcionar, a gente trouxe essa imagem para vocês, a nossa pirâmide aí, né, que vai ilustrar qual que é o caminho. Então, a gente sabe que na nossa rede nós temos 5.182 escolas, tá? Supondo que cada uma dessas escolas tenha o seu grêmio, a gente já sabe que a gente está no número aí de 94% das escolas com grêmios empossados, né? A ideia é que cada uma delas tenha o seu coordenador de relações sociais, centro de mídias e convívio. Então, seriam 5.182 estudantes nesse cargo. Aí, a diretoria de ensino vai escolher um representante dentro das suas escolas que tem na sua diretoria para ser o coordenador de relações sociais, centro de mídias e convívio, que representará a sua diretoria de ensino. No nosso estado, nós temos 91 diretorias de ensino. Então, seriam 91 coordenadores de relações sociais, centro de mídias e conviva, que vão compor o Conselho Regional de Grêmios, tá? Acima das diretorias de ensino, nós temos os polos regionais. No nosso estado, nós temos 16 polos regionais. Então, daqueles 91 coordenadores de relações sociais, centro de mídias e conviva que representam as diretorias de ensino, 16 serão escolhidos para compor o Conselho Estadual de Grêmios, certo? Vamos criar aqui uma situação hipotética de como que vai funcionar o compartilhamento de ideias, a busca por soluções dentro de toda essa estrutura dos conselhos, que na verdade elas começam lá na unidade escolar e vai expandindo até chegar lá no conselho regional. Vamos ver. Pode pôr na tela, diretor. Então, olha só, gente, a ideia geral é a multiplicação em rede, né? Então, aí nós temos um desenho, né, uma imagem que vai ilustrar uma coisa de ondas, né? Como essa multiplicação vai acontecer. Então, vocês podem desenvolver parcerias entre grêmios, vocês podem estimular o engajamento e o protagonismo dos estudantes, podem promover uma escuta ativa, ou seja, vamos ouvir as ideias, vamos ouvir aí os desafios que as escolas estão trazendo. Desses conselhos podem despontar lideranças, né? É uma grande oportunidade, inclusive, para que os estudantes que compõem esses conselhos desenvolvam, né, esse espírito de liderança e o principal, que é a troca de experiências. Então, vamos supor que a sua escola, a sua unidade escolar, está com um desafio importante, sério, envolvendo cyberbullying.
E aí os estudantes comentam isso com os gremistas, né? Isso chega lá no ouvidinho do coordenador de Relações Sociais, Centro de Mídias e Conviva. E aí no dia que ele participar lá da região dele, da reunião da diretoria dele, ele vai falar, olha, lá na minha escola a gente está tendo um problema sério com cyberbullying, né? Aí o outro coleguinha, que é um coordenador de relações sociais de outra escola, vai falar assim, olha, na minha escola também estamos tendo esse problema, e um outro também aponta, e outro também vai apontando o mesmo problema. Então, olha aí, né, já temos um problema que está comum, né, entre várias escolas. Será que a ação de combate ao cyberbullying ela pode acontecer pontualmente naquela unidade? Claro que pode, mas de repente ela pode ter uma dimensão maior, ser uma ação mais contundente que vai atingir várias escolas, não só aquelas que têm um problema específico, mas pode gerar até uma política, né, professora Jennifer? Uma política pública que vai tratar dessa questão. Exatamente, e nós temos, né, essa consciência de que a escola, né, como um microcosmo da sociedade, ela aí está reproduzindo uma série de questões, de desigualdades, de situações que nós podemos tratar enquanto sociedade. Então, com esse exemplo, né, por exemplo, do bullying, nós temos aí uma série de atores a nível da Secretaria de Educação, programas que estão se especializando para dar suporte e amparo às unidades escolares, aos estudantes, aos grêmios estudantis, e nesse espaço dos conselhos, nós teremos aí esse diálogo, e esse diálogo direto com atores, por exemplo, do Conviva, que nós discutimos aqui, que é esse programa de melhorias do espaço escolar, da cultura de paz, do desenvolvimento de projetos, e essa percepção de que não é um problema individual, mas sim um problema coletivo de várias escolas, permite, como a professora Luíse falou, que a gente troque experiências. Olha, na minha escola, nós fizemos um conjunto de lives e chamamos especialistas para falar sobre o tema. Nós construímos cartazes em nossas casas e, né, espalhamos esses cartazes para a escola quando, né, tiveram o movimento, né, de revezamento de estudantes indo para a escola de maneira presencial. Então, esses espaços dos conselhos são fundamentais, como a professora Luíse colocou, para essas trocas de experiências e de estratégias de lidar de maneira consciente, protagonista e dialogada com todos os atores para resolver problemas e fomentar um espaço de construção de conhecimento e também de dignidade, de respeito para todos os envolvidos. Exatamente. Então, no problema que começou pontualmente numa unidade escolar, isso vai sendo multiplicado, né? Isso vai sendo discutido entre os pares ali dos conselhos regionais, até chegar aqui no órgão central. Então, de repente, uma ação que foi feita por um grêmio na escola X, vire uma ação maior, direcionada pelo próprio Conviva, né, para todas as escolas. E nem só de problemas, né, de questões desafiadoras vivem os grêmios. Esse mesmo mecanismo dos conselhos regionais e do conselho estadual pode ser utilizado para outras ações, né, ações que sejam do desejo dos estudantes, né. A gente até comentou na aula passada com o Gustavo e com a Milena, lá da EE de São Paulo, a escola estadual aqui da região do centro, da capital, que eles fizeram um campeonato de videogame, né? E esse campeonato de videogame foi uma ferramenta de busca ativa, né? Eles estavam até tentando ver a questão da saúde mental, trazer um momento de entretenimento para os estudantes, mas indiretamente acabou servindo como uma ferramenta de busca ativa. De repente, pode ser feito um campeonato nível de diretoria de ensino, a nível de polo, né? Então vai envolver outros estudantes de outras escolas, pode ser uma coisa até maior que você, em conjunto com outro coordenador de relações sociais, Centro de Mídias e Conviva, da escola vizinha, pode articular, ou todos da mesma diretoria de ensino, ou seja, as possibilidades são múltiplas, né? Exatamente, Luiz. E quando nós pensamos, né, que esse novo cargo de relações sociais do Centro de Mídias e Conviva, uma das suas funções é promover esse diálogo, né, com as diretorias de ensino, os espaços dos conselhos é o espaço
próprio para o desenvolvimento dessas reflexões e dessas trocas. E também, né, o estudante de Relações Sociais do Centro de Mídias e Conviva, ele está preocupado pelo desenvolvimento acadêmico dos estudantes da escola. Então, as Olimpíadas, né, as Olimpíadas de matemática, de história, né, os processos aí de construção, de fomento, para que o estudante se sinta mais confiante para participar do Enem, né, dos vestibulares, todo esse cenário com uma comunicação eficiente, ligada aí por todos esses conselhos, vai permitir que os estudantes eles se sintam parte, né, da construção da educação, não só na sua escola, na sua cidade, mas também em todo o estado de São Paulo. É isso aí, exatamente. Mas você deve estar se perguntando, estudante, você principalmente que é coordenador de Relações Sociais, Centro de Mídias e Conviva, quando, como que vão acontecer essas reuniões, esses encontros, esses espaços de articulação com outras pessoas, com outros grêmios? Bem, a gente separou aqui para vocês um esquema que vai mostrar como que se organizam as reuniões, né? Tanto no nível da unidade escolar, ou seja, lá na sua escola, até chegar no Conselho Estadual. Vamos dar uma olhadinha. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que cada unidade escolar, cada diretoria de ensino e cada polo regional vai organizar as suas reuniões conforme a realidade e as possibilidades. A gente, de novo, ressalta aqui que nós ainda estamos enfrentando uma pandemia, então é importante que as modalidades virtuais aí de reunião, né, utilizando YouTube, outras plataformas de meeting, sejam privilegiadas, aí, sejam as escolhidas para reunir aí os estudantes. Mas existem também as possibilidades, né, dependendo do município, dependendo de como que está até o estágio aí da vacinação do município, às vezes até é possível fazer presencialmente, né, respeitando todos os protocolos, a questão do distanciamento social. Então, em primeiro lugar, as reuniões, como eu disse, vão acontecer lá na escola. Então, é o grêmio da unidade escolar que se reúne ali. Vamos ver quais são as pautas, as demandas da nossa escola, né? O que a gente está precisando, ou o que a gente já fez e a gente acha que é legal de divulgar para outras escolas, né? E aí a reunião acontece. Daí, o coordenador de Relações Sociais, Centro de Mídias e Conviva, vai participar de uma reunião mensal das diretorias de ensino e lá ele vai compartilhar tanto os desafios que a escola dele precisa superar, quanto as boas práticas que eles querem compartilhar. Então, ele vai da reunião, do resultado da reunião dele com seus pares lá na escola, levar informações a nível de diretoria de ensino na reunião que a diretoria de ensino vai promover. Continuando lá na nossa tela, nós vamos ter aí um outro momento aí que é a reunião dos conselhos regionais, nos 16 polos aí. Então, o que foi discutido lá nas reuniões da diretoria de ensino vai ser levado para a reunião mensal dos conselhos regionais. E, por último, haverá uma reunião mensal do Conselho Estadual, essa contando com os 16 conselheiros, ou seja, 16 coordenadores de relações sociais, Centro de Mídias e Conviva que representam, que formam esse corpo do Conselho Estadual, e aí tudo será discutido, estratégias serão traçadas aí e boas práticas serão multiplicadas através desse ciclo de reuniões, tá? Agora, o próximo slide, é legal a gente divulgar bastante para todo mundo, mas esse é especial para os articuladores dos grêmios, para os POC, para os supervisores das diretorias de ensino, para a gente falar um pouquinho do formato dessas reuniões mensais, porque algumas delas precisam ser organizadas pelo supervisor ou pelo PCNP. Dá uma olhadinha. Então, quando a gente fala da reunião das diretorias de ensino, ela tem que contar com a participação de todos os coordenadores de relações sociais, Centro de Mídias e Conviva das escolas da jurisdição daquela diretoria de ensino, tá? E essa reunião deve ser mensal, como a gente viu. O pessoal da diretoria de ensino, até por uma questão do distanciamento social, pode separar essas reuniões por etapas de ensino. Então, pode fazer uma reunião só com os coordenadores dos anos iniciais,
outra só com os coordenadores dos anos finais e outra só com os coordenadores do ensino médio. Pode ser feito dessa forma, tá? A reunião deve ser liderada pelos estudantes com a mediação de um adulto. Então, veja aí o espaço de protagonismo, né? Como se fosse uma assembleia geral, só que no nível de diretoria de ensino, né, professora Jennifer? Exatamente. E aí nós vamos compartilhando essas experiências e construindo juntos esses espaços de autonomia, de reflexão, de trocas de experiências, de incentivo à liderança, né, de participação. Então, as diretorias, né, de ensino serão mais uma vez estarão legitimando esse protagonismo que é tão caro, né, ao nosso projeto de uma educação democrática. Exatamente. E aí um outro detalhe para a gente continuar ali na nossa tela sobre os formatos das reuniões, pode voltar na tela, diretor, é que a primeira reunião que a DE for fazer com esses coordenadores de relações sociais, Centro de Mídias e Conviva, deve ser mediada pelo PCNP ou pelo supervisor responsável pelos grêmios para dar as diretrizes da proposta. Então, a diretoria de ensino, cada uma delas deve ter aí um projeto, um olhar, um direcionamento, uma orientação para os grêmios. Isso é importante ser passado nessa primeira reunião a nível de diretoria de ensino que vai ocorrer, tá? O conselheiro da diretoria de ensino, que é o coordenador de relações sociais que foi escolhido para representar todas as escolas da diretoria, ele tem que contar com tempo de fala em todas as reuniões que a diretoria de ensino promover para apresentar e votar as demandas, votar as questões ali que os seus pares trouxeram, certo? Então, a partir da primeira, depois da primeira reunião, o PCNP ou o supervisor que acompanhar essas reuniões mensais aí, ele vai só mediar. Quem vai trazer a pauta, quem vai conduzir, quem vai votar, são os estudantes, né? Exatamente, Luiz. E aqui nós temos uma pergunta do professor Antônio, falando assim, onde os professores entram mesmo? Uma pergunta excelente, não é, Luiz? Onde os professores entram, olha só, a gente começou falando que a primeira reunião de todas é na unidade escolar. Claro que o trabalho do Grêmio ele deve se articular com todos os profissionais, né, da escola, e o professor não pode ficar de fora dessa, né? Não pode ficar de fora, e é justamente, né, o nosso ponto de partida, a nossa base da educação, né, a educação formal é a escola. Claro, nós entendemos que a educação é muito mais ampla, ela acontece dentro dos muros da escola e fora dos muros da escola. E nós, professores da rede, nós temos esse objetivo, né, de construir uma consciência cidadã, de desenvolver os conhecimentos produzidos pela humanidade através dos nossos componentes. Então, o incentivo dos professores, a participação dos estudantes, o apoio de todos os professores da escola, para que os estudantes tenham voz, que eles tenham protagonismo. Esse papel do professor, todos os dias, cotidianamente, em diálogo com toda a comunidade estudantil e, fundamentalmente, com os representantes coordenadores do Grêmio, é fundamental, professor Antônio. Então, a sua pergunta é assim, essencial, e o acompanhamento desses estudantes nas suas propostas, em seus desafios dentro da escola, a viabilização dos projetos, como nós falamos na live anterior, né, os projetos que os estudantes vão precisar de recursos, não vão precisar de recursos, todo esse cenário, o professor é aquele indivíduo, né, é o profissional que estará aí em diálogo direto com os estudantes, construindo com eles uma segurança necessária para exercitar o seu protagonismo de forma assim, muito clara e eficiente. Exatamente. Nada impede que, de repente, alguma demanda que os estudantes proponham ali nas reuniões seja uma demanda vinda dos professores, né, do cotidiano dos professores. Então, é muito importante que os professores também estejam sempre acompanhando os seus grêmios, né, para poder caminhar junto com eles, né, e até utilizar aí esse espaço
para fazer um diálogo com os estudantes e, através desses conselhos, algumas propositivas dos professores cheguem, né, até o âmbito estadual, né? Então, é importante que todos os professores, não só aquele que é o articulador, né, não só o POC, estejam sempre em diálogo, acompanhando e apoiando o trabalho do Grêmio. É aí que o professor entra, né? Nós escutamos, né, em todas as lives, nós convidamos os estudantes porque esse espaço é para que o estudante compartilhe sua experiência, trocas e, enfim, tanto o enriquecimento do protagonismo deles aqui nessas lives, e foi uma fala unânime que quanto mais os professores eles percebem e dialogam com o Grêmio, mais efetiva é a atuação protagonista dos estudantes na escola. Então, quando o professor Antônio ele pergunta, e os professores são os parceiros fundamentais, assim como os funcionários da escola, assim como o trio gestor e toda a vizinhança, toda a comunidade. Então, para que os grêmios eles se percebam, para que os gremistas eles tenham um espaço de atuação legítimo, respeitoso e construtivo, todos os atores precisam participar. É isso mesmo. E para ficar um pouco mais claro essa questão das reuniões mensais, a gente trouxe uma sugestão de calendário, vai aparecer aí na tela. Lembrando que essas reuniões elas vão começar a partir do mês de agosto. Por quê? Porque em junho, né, isso já foi discutido e essa informação já foi passada para os supervisores e PCNP, que em junho é o processo em que as diretorias de ensino e os polos regionais têm para elegerem estes coordenadores de relações sociais, Centro de Mídias e Conviva, que farão parte dos conselhos. Então, esse conselho vai passar a ser ativo, ou seja, as reuniões vão começar a acontecer a partir do mês de agosto, certo? E aí, mensalmente, as reuniões vão acontecendo nessa ordem. Até já peço aí desculpa pelo erro de digitação, que está EU ali, mas é o E, unidade escolar. É na unidade escolar que começa a primeira reunião, né? A reunião ordinária da equipe de coordenação gremista acontecendo na escola. A partir do que foi discutido e levantado, né, nessa reunião na escola, na unidade escolar, a gente vai ter na segunda semana a reunião dos coordenadores de relações sociais, Centro de Mídias e Conviva, na diretoria de ensino. Na terceira semana, nós vamos ter a reunião dos conselhos regionais dos grêmios nos polos, e a quarta semana do mês é a reunião do Conselho Estadual com os 16 ali coordenadores de relações sociais, Centro de Mídias e Conviva, que compõem o Conselho Estadual. Então, esse é o cronograma básico, né? A gente sabe que para agosto de 2021 não está tão longe assim, então as escolas aí que estão já com seus grêmios empossados estão nesse processo, né, de fazer a eleição desse coordenador de relações sociais, Centro de Mídias e Conviva, que vai representar as suas diretorias de ensino e depois, respectivamente, o polo regional, certo? E, professora Luiz, e a gente que é coordenador de relações sociais, Centro de Mídias e Conviva, a gente que eventualmente pode até estar representando aí a nossa diretoria de ensino ou o nosso polo, a gente vai falar do que nessas reuniões? O que a gente pode ter ali como espaço, né, de discussão? Quais pautas a gente pode trazer? Então, tem uma gama de sugestões aí para vocês, né? Vocês podem falar das próprias atividades que o Grêmio de vocês pratica na escola, vocês podem construir entendimentos e discutir a questão da convivência escolar, aquele exemplo do cyberbullying que eu falei para vocês agora há pouco entra nesse escopo aí. O que vocês querem ver no Centro de Mídias? Olha só o cargo, é coordenador de relações sociais, Centro de Mídias e Convívio. Então, de repente, alguns conteúdos, né, que vocês querem ver aqui, vocês podem sugerir por meio desses conselhos, né? E podem vir até a participar da nossa programação, produzindo e apresentando programas aqui no nosso Centro de Mídias. Olha que bacana, né? Nós vamos ter aí programação do protagonismo no Centro de Mídias. É aí que vocês podem participar, porque hoje é a nossa última live, mas após o retorno de vocês das férias,
férias ali no mês de julho, a gente vai seguir com outras programações que vão privilegiar esse espaço de protagonismo dos estudantes aqui no Centro de Mídias, tá? Melhorias nas escolas, como órgão central, ou seja, como a Secretaria da Educação pode apoiar melhor os grêmios estudantis e trocas de ideias e experiências, claro, sempre muito enriquecedor, né, professora? Nossa, são muitas as possibilidades, né, do que essas reuniões vão possibilitar os estudantes na forma de trocas a nível da unidade, a nível, né, regional e a nível estadual. Eu tenho certeza que nesse espaço que nós estamos construindo no Centro de Mídias, né, que é essa plataforma de construção de conhecimento que amplifica o trabalho, né, dos professores na unidade escolar e agora também enfatizando o protagonismo dos estudantes na sua forma de amplificar a voz do estudante, né? Então, quando nós perguntamos aos nossos gremistas, e aí, o que é o Grêmio para vocês? Muitas vezes eles falam, é a voz do estudante na escola, é a voz do estudante amplificada. E nós temos aqui no Centro de Mídias essa construção para que a voz do estudante amplificada também seja vista e ouvida aqui. Aqui, exatamente. Essa é a nossa proposta, o nosso desejo, pelo qual a gente está lutando, né, através até dessas lives aqui. E eu penso que a gente tem obtido êxito, porque os estudantes que a gente vem apresentando aqui, né, trazendo exemplos maravilhosos de protagonismo, de ações gremistas, e a gente, através do Centro de Mídias, a gente criou essa oportunidade aqui que tem sido muito enriquecedora. E você, professor, profissional da educação que está assistindo e já está se perguntando que horas que vai chegar os estudantes, né? Que é essa hora maravilhosa da nossa live que a gente traz os estudantes, chegou o momento. Então, hoje nós trouxemos 3 estudantes para vocês. Dá uma olhadinha aí. Então, falando em protagonismo, a gente vai chamar a Maria Eduarda Alves, que é da Escola Estadual Eugênio Franco, da DE de São Carlos, que está representando todos os grêmios mirins maravilhosos do nosso estado. A Sara Andressa, que é da Escola Estadual Professor Doutor Giovanni Batista Raffo, da Diretoria de Ensino de Suzano, representando os gremistas eleitos em 2021, aí dos anos finais do ensino fundamental, e uma pessoa que já esteve aqui, está retornando às nossas lives, a gente convida com muito prazer o Leandro Marques, que é um estudante egresso, ou seja, ele já se formou, ele já está aí no mundão, né, como a gente gosta de brincar, mas ele ainda continua fazendo um papel cidadão, né, muito importante, né, esse papel do cidadão que atua, que interfere na realidade, que não deixa de ser um aprendizado importante que o Grêmio oportuniza para os nossos estudantes aí. Antes da gente chamar eles, a gente quer mandar um abraço especial para o estudante Wesley Ronaldo da Cruz, da Escola Estadual Comendador Toshimaru Kakuta, lá de Apiaí. O Wesley estaria conosco hoje, mas por um motivo de força maior, ele não pôde estar aqui, ele representaria todos os estudantes gremistas do ensino médio. O Wesley é um estudante muito especial, não só pelo protagonismo, não só pela sua atuação enquanto estudante gremista, ele foi eleito coordenador geral da chapa dele e ele é deficiente visual. Então, a gente também tem no Grêmio o espaço da representatividade, né, professora Jennifer? Exatamente, dessa diversidade e da proposta cidadã do processo de inclusão. Ninguém fica para trás, né? Todos estão aí incluídos nesse processo. E nós também agradecemos ao professor Osiel, né, que foi porta-voz, que nos acompanhou e nos possibilitou, né, dialogar com o Wesley. Então, vocês estão presentes aqui e nós temos aqui o nosso profundo agradecimento por essa oportunidade. E nos outros programas, certamente, o lugarzinho do Wesley já está garantido aqui nas nossas programações futuras sobre protagonismo estudantil, com toda a certeza. Um grande abraço para você, Wesley. Parabéns pelo seu exemplo de protagonismo e pelo seu exemplo de representatividade que você maravilhosamente oferece para a nossa rede. Então, vamos lá, vamos começar com nosso momento fofura, o momento itimalia, né, aqui da nossa live. A gente vai chamar a estudante Maria Eduarda, lá do Eugênio Franco. Tudo bem, Maria Eduarda?
Bom, acho que a Maria Eduarda teve um pequeno probleminha técnico, então a gente vai começar com a Sara. Pode ser? Tudo bem, Sara? Oi, tudo bem? Sara, é uma alegria enorme ter sua presença aqui. A gente já começa agradecendo também aos seus pais, aos seus professores por terem viabilizado a sua presença. E nós gostaríamos, se apresenta, Sara, qual é o seu cargo? Qual é o nome do seu grêmio? Conta pra gente. Oi, gente, eu me chamo Sara Andressa, sou coordenadora de Relações Sociais do MSP Conviva. Qual é o nome do grêmio que você faz parte na sua escola, Sara? O nome do Grêmio é Universo Juvenil. Que lindo, Sara, obrigada. E nós também aproveitamos e chamamos o Leandro. Leandro, muitíssimo bem-vindo aqui para dialogar um pouco com a gente. Conta pra gente, Leandro, por quantas vezes você participou do Grêmio nas escolas que você estudou? Oi, Jennifer. Oi, Luíse. Oi, meninas. Maria Eduarda, Sara. Primeiro, quero agradecer por estar aqui mais uma vez. Para mim é muito importante. E eu já fui do Grêmio. Eu fui um dos fundadores do Grêmio na minha escola. E aí eu fiz parte como tesoureiro e assumi a presidência e tal, por causa das variações de estatuto. Eu fazia alguns papéis e tal. E aí eu fui eleito presidente na sequência, que hoje seria o coordenador geral. E o Grêmio era o Paulo Freire, nome do Grêmio em Santo André. Um nome especial, né, Leandro? Exatamente. A gente pode chamar a Maria Eduarda? Acho que ela voltou, conseguimos. Maria Eduarda, tudo bem com você? Tudo. Ai, tudo bem, minha flor. Se apresenta pra gente, né? Fala o seu nome, fala o nome da sua escola, o nome do seu grêmio e o cargo que você ocupa lá. Eu sou Maria Eduarda Vieira Alves, terceiro ano B, Águias de Eugênio, eu sou coordenadora da Cultural do Grêmio. Ah, que maravilha, uma coordenadora de cultura, maravilhosa, Maria Eduarda. Muito obrigada por você estar aqui. Coisa linda. Então, é bom a gente até trazer a Maria Eduarda, porque eu conversei isso até com ela antes da gente começar a nossa live, né? Tem muita escola que acha que os pequenininhos são pequenininhos demais para exercer algum protagonismo, então a gente está trazendo aí a Maria Eduarda para provar que não é por aí, pelo contrário, a criança com o olhar dela, ela consegue aí propor ações, ela consegue ter ideias para melhorar o seu ambiente, para melhorar o seu espaço. E a perspectiva da criança não pode ser desprezada de forma alguma, né, professora? Exatamente. Para construir esse espaço de aprendizado, cada vez mais a escola ela tem percebido que todos os estudantes eles precisam ir construindo uma identidade, um sentimento de pertencimento, essa relação com a comunidade escolar. E para isso nós precisamos, desde muito cedo, dizer que o estudante não precisa ter medo de dialogar com o professor, dialogar com a gestão e muito menos entre os próprios estudantes. Então, quando nós escutamos a Maria Eduarda, quando nós escutamos a Sara, nós percebemos que o quanto antes os nossos estudantes se sentem à vontade, se sentem parte de toda a comunidade, o espaço de aprendizado ele se torna mais fértil para que a gente construa a educação que nós desejamos para o estado de São Paulo. É isso aí. Vamos passar a palavra para a Sara, professora? Vamos sim. Sara, nós queremos saber de você. Primeiro, eu não perguntei a sua série, eu sei, né, mas você vai contar para a rede o ano que você está fazendo parte. E em seguida você conta por que o Grêmio é importante, Sara? Conta para a gente, na sua opinião. Eu sou do sexto ano e eu acho que o Grêmio é importante para que os alunos possam ser ouvidos, para que haja mudanças na escola e principalmente que os alunos possam ser ouvidos.
Perfeito, Sara, é isso mesmo, né? É essa construção que nós estamos aqui enfatizando sobre a importância do Grêmio e o início, né, dessa participação, desde o início, com o apoio dos professores e de toda a gestão também. Leandro, você, enquanto porta-voz veterano da experiência, né, de participação, qual é a importância do Grêmio, né, a partir do lugar que você está, né, da sua experiência escolar, da sua experiência enquanto gremista, de que maneira, né, na sua experiência, o Grêmio ajuda no processo de construção de conhecimento e de cidadania? Então, eu não é exagero nenhum dizer que o Grêmio mudou a minha vida, né? Eu sempre falo isso porque é verdade. Quando você tem uma entidade dentro da escola que é tão representativa como o Grêmio Estudantil, você tem que dar valor para ela. E os alunos que precisam fazer isso. Só que muitos alunos não sabem da importância que tem o Grêmio. Então, essas lives que vocês estão fazendo, o tipo de trabalho que eu faço de ir nas escolas, falando com os alunos da importância de fundar o Grêmio, porque muitas escolas até então não tinham, agora que está aumentando, né, o nível de Grêmios fundados, né? Esses trabalhos são os que mostram para o aluno que ele pode fazer a diferença, que ele pode estar dentro da escola, não só para estudar, mas para viver a escola. Para ele poder desenvolver aquilo que ele gosta, para ele poder melhorar o estilo das aulas, né? Que muitas vezes os professores pedem a ajuda dos alunos, reclamam da participação, que os alunos não participam, ele pode participar. E o Grêmio é a porta de entrada. É a porta de entrada para começar uma revolução dentro da sua escola, né? Em todos os termos, em todos os sentidos, seja no sentido da diversão, mas também no sentido didático. O Grêmio é fundamental para começar esse processo de mudança dentro da escola. E aí você segue criando cidadania, criando a consciência política que o Grêmio traz, né? Todas essas situações que vêm logo após a escola começam no Grêmio Estudantil. Perfeito, Leandro, muito obrigada. Vamos fazer uma pergunta para Maria Eduarda agora. Maria Eduarda, conta para a gente um pouquinho das coisas que o seu Grêmio já desenvolveu lá na Escola Estadual Eugênio Franco. Você tinha me falado alguma coisa de uma caixa da tecnologia. Conta para a gente como é que foi, Maria Eduarda. Tendo doação de tecnologia para as crianças que não têm, para elas poderem assistir às aulas online. Contando, Maria Eduarda, que é uma caixinha que vocês fizeram, não foi isso? E nessa caixinha as pessoas que tivessem um celular, que não está usando mais, depositariam ali, não é isso? Isso. E depois esse celular ia ser entregue para aquela criança que não tem um celular para acompanhar as aulas no centro de mídias, foi isso? Isso mesmo. Ah, que coisa linda. Parabéns, Maria Eduarda, pela sua ideia, né? A ideia do seu Grêmio, muito importante. Olha aí, né? Que interessante. Já tem aquela preocupação com o próximo, né? Já tem um engajamento social que está resolvendo uma questão que até extrapola os muros da escola, que é o acesso à tecnologia, né? E a pandemia, a gente sabe que trouxe essa urgência para os estudantes. E olha aí, os pequenininhos dos anos iniciais dando um show aí de empatia e trazendo soluções inteligentes. Muito bacana, né? É muito bacana mesmo, porque nós entendemos, né, que nós não nascemos aprendendo nada, né? Nós somos ensinados, socializados na família, na vizinhança, na escola. Então, essa atitude de olhar para o outro, né, esse olhar de alteridade, de reconhecimento das diferenças e de construção de uma sociedade mais justa, mais com distribuição, né, de recursos para que todos tenham acesso à educação é fundamental. Parabéns, Maria Eduarda. E a nossa pergunta para a Sara, de nada, lindeza. A nossa pergunta para a Sara é, Sara, você foi eleita, né, com o cargo de coordenadora de Relações Sociais do Centro de Mídias e Conviva, né, do Grêmio que você faz parte. Quais foram as principais propostas do seu Grêmio, né, no processo aí de divulgação da sua chapa? Conta pra gente as propostas. Algumas, né, não todas.
As principais propostas foram ajudar os alunos a entrarem nas plataformas digitais de estudos como o CMSP e Google Classroom. Uma outra proposta é criar um perfil da Chapa para postar resumos de várias séries e vários temas. Como é, E Fulvio? uma proposta que eu vou falar falar e fazer posts sobre bullying, cyberbullying, ansiedade, depressão e etc. Porém, só não no Setembro Amarelo. Perfeito, não só no Setembro Amarelo, é isso mesmo, porque todas essas questões, elas foram acirradas, né? A depressão, a ansiedade. Nós vivemos um período difícil, não é, Sara? Sim, muito. Muito linda as propostas de vocês, fundamentais. Leandro, nessa live, né, nós falamos um pouco sobre os conselhos, né, os conselhos regional e estadual. Dentro da sua experiência, qual é a importância da representação estudantil, né, dos grêmios estudantis nessas instâncias, né, para além da unidade escolar, mas também na sua região e para o Estado? Assim, eu fiquei muito feliz de ter sido convidado para participar hoje, porque quando nós estávamos no Grêmio, nós juntamos outros grêmios da região, né? 4, 5 escolas, não estou lembrado. E através deles nós fizemos reuniões para desenvolver projetos. Então, o projeto da campanha do agasalho, que foi feita lá na minha escola, que foi o Rubens Moreira da Rocha, nós fizemos um projeto de campanha do agasalho e juntamos com de outra escola para pegar e fazer uma doação maior para o local que nós íamos doar. Depois, esse mesmo conselho, né, de alunos de outras escolas gremistas, né, se juntaram e nós organizamos um campeonato de futsal, né? E aí a final foi num estádio, num ginásio municipal ali de Santo André. Mas essa ação talvez tenha sido um pontapé aí para o que vai ser feito hoje, que vocês já explicaram muito bem, que é o conselho, os conselhos, né, que são muito importantes. Não é fácil para o aluno se comunicar com outras escolas, apesar de parecer, até hoje nós temos tecnologia e tal, mas não é tão fácil assim. E os conselhos vão ajudar nessa articulação entre as escolas, de modo que os alunos vão poder não só planejar novas coisas, mas passar as suas experiências. E a gente vai ver um monte de projeto maravilhoso surgindo nos grêmios estudantis. Tenho certeza que vai funcionar muito bem, mas é importante sempre que os gremistas participem ativamente. Muito obrigada, Leandro. É sempre lindo te escutar e perceber que esse trabalho que nós professores estamos, né, apoiando, ele faz todo sentido, porque são ações como essa, da campanha do agasalho e a sua experiência, que diz assim, nós estamos no caminho certo, não é, Luiz? Exatamente. A gente acredita ainda mais no que a gente está fazendo, quando a gente colhe, quando a gente vê esses resultados aí, isso nos enche de alegria. Antes de eu passar a pergunta para a Maria Eduarda, eu fiquei curiosa, já que o Leandro está até mencionando a questão aí do conselho, que é o tema da nossa live, será que a Sara tem vontade de fazer parte do conselho? Porque ela é coordenadora de Relações Sociais, Centro de Mídias e Conviva. Sara, você ficou interessada em participar dos conselhos? Pode pôr a Sara na tela, a Sara na tela. Aí. Eu fiquei. A Sara teve um probleminha técnico, mas Foi. deu para entender que ela ficou interessada em Ficou. participar. A gente já deseja, Sara, boa sorte para você, que você consiga representar a diretoria de ensino de Suzano. Vai ser bem bacana. Agora, Maria Eduarda. Maria Eduarda, conta pra gente, os estudantes lá do Águias do Eugênio recebem a ajuda, o acompanhamento de algum professor ou de alguns professores? Se sim, fala o nome deles pra gente. Sim, tem a diretora Patrícia, vice-diretora Aurivane e a do professor Yari. E os outros professores da escola, eles já dão apoio do game na campanha.
o que o Grêmio vai fazer. Muito legal, muito bacana. Inclusive, a gente já aqui dá os parabéns não só para os Águias do Eugênio, que é o Grêmio do qual a Maria Eduarda faz parte, mas também para os professores, a gestão dessa escola, que, como diz o Gonzaguinha, ficou com a pureza da resposta das crianças, né? Sim. Exatamente. Aproveitando nessa pergunta para a Maria Eduarda, Sara, quais são os professores que apoiam, né, o Grêmio na escola que você faz parte? Tem a professora Andréia, tem o professor Elias e às vezes a professora Rosa ajuda a gente. Eles ficam mais com a parte administrativas da chapa. Que bom, né, Sara, que existe esse apoio ao Grêmio Estudantil por parte dos professores, que aí converge com a pergunta do professor Antônio, né? E os professores, onde entram nisso? Entram nesse aspecto, né, de apoiar, de estar junto, né, de construir com os estudantes esse lugar de fala e de protagonismo. E, Leandro, na sua experiência, o apoio dos professores e da gestão é importante? Conta pra gente. Assim, quando o Grêmio não consegue dialogar com o conselho, né, com a coordenação geral da escola, ele não consegue atuar. Existe uma diferença muito grande entre um Grêmio que tem autonomia, porque ele dialoga com os demais participantes da escola. Aí vai o professor, o coordenador, o diretor, até os faxineiros, as merendeiras. O Grêmio que dialoga com todos, que conversa com todos, ele consegue produzir muito mais. Ele consegue produzir muito mais do que aquele Grêmio que não conversa. Por quê? O Grêmio que não conversa, ele acha que ele pode fazer tudo, né? Ele acha que ele pode desenvolver os projetos, ir lá e não vou falar com ninguém, eu vou fazer do jeito que eu quiser. E não é assim. Nada é assim. Numa empresa não é assim, na política não é assim. E o Grêmio, ele inicia esse processo do aluno entender que ele precisa estar conversando com a escola, com o conselho da escola, com o conselho de pais e mestres, enfim. Ele precisa ter representantes que vão conversar ali com a direção, com o coordenador, e agora com os conselhos, ele vai ter um pouco mais até dessa oportunidade de poder conversar até com o diretor de ensino, com grêmios de outras escolas, né, para poder estar desenvolvendo. E aí o diálogo vai fluir, né, e aí os grêmios vão ter uma participação muito mais produtiva aí dentro da escola. Nossa, lindo essa reflexão, Leandro, porque é isso, o Grêmio, ele pouco consegue realizar sozinho, né? Enquanto apenas com o apoio dos estudantes. Quanto mais atores diferentes, né, do processo educacional estiverem envolvidos, mais potente, né, e maior engajamento da escola nós teremos, não só da escola, mas dentro desses novos âmbitos, né, de participação dos estudantes. É isso mesmo. E agora nós temos mais a última pergunta, né, uma série aí, já começando a agradecer essa participação linda de vocês, não é, Luíse? É isso mesmo. Vamos começar com a Maria Eduarda. Maria Eduarda, qual o conselho que você dá para os estudantes mirins, ou seja, os estudantes dos anos iniciais como você, que também estão fazendo parte do Grêmio na sua escola? Mesmo com a pouca idade que a gente tem, na semana passada na escola foi a semana da alimentação. Como eu participei do Grêmio Estudantil, então eu me vesti de cozinheira e o chapéu de cozinheira, com frutas, verduras, e tinha muita criança. A gente foi servindo para cada criança e a gente tinha criança que nunca tinha experimentado. Aí ela pegou, experimentou a fruta, ela gostou. Isso que faz a diferença. Era eu que estava dando uma criança para experimentar. Não era uma cozinheira dando para experimentar. Era uma criança dando para outra experimentar.
Coisa linda, exemplo de protagonismo. Olha aí o modo com que uma criança lá dos anos iniciais exerce esse protagonismo, né? Apresentando as frutas para outros colegas. É um exemplo lindíssimo. Nada mais lindo do que de criança para criança, não é, Maria Eduarda? Linda a sua participação. E, Sara, conta pra gente um conselho aí que você dá enquanto estudante gremista, coordenadora das relações sociais do Centro de Mídias e Conviva, para os outros estudantes que acabaram de assumir o cargo nos grêmios. Qual é o seu recado? O meu Travou? Então nós vamos... Voltou? Porque as dificuldades nos tornam mais fortes. Oi, muito obrigada, Sara. Sua participação foi fundamental. Eu agradeço mais uma vez a Meire, a sua mãe, ao seu pai, por ter te incentivado ao protagonismo e a essa ação tão linda que você está fazendo junto com o seu Grêmio. Obrigada de coração. E, Leandro, qual é o seu conselho, querido? Conta pra gente. Eu sei que... Primeiro, eu quero agradecer a participação, dizer que estou muito feliz com essas lives que foram realizadas. Eu assisti, não todas, confesso, mas assisti algumas e o conteúdo é muito bom, é muito enriquecedor. E agradecer também às meninas, porque é muito difícil você ver os alunos mais novos, os pequenininhos, né, tão engajados como elas estão. O protagonismo juvenil começa aí, né? Quando você consegue fazer o aluno por si só se movimentar, né? O Paulo Freire dizia que ensinar não é transferir o conhecimento, mas possibilitar, né, as condições para a sua construção. Ou seja, o grêmio estudantil, o professor, o diretor, a diretoria de ensino tem que estar junto na escola para congregar e ter ideias a respeito de como o aluno pode participar mais na escola, assim como a Sara e como a Maria Eduarda. Então, mais uma vez, eu agradeço e eu desejo que os grêmios que estão nos assistindo, que continuem trabalhando. Não parem de trabalhar, não parem de acreditar. Todos os projetos que vocês têm em mente, discutam, planejem, levem para a escola, porque é possível realizar. Eu falo porque nós tínhamos uma ótima relação com a coordenação da escola e nós conseguimos realizar a maioria dos projetos. Para mim sempre foi um mito esse negócio de que o Grêmio não faz nada, de que o Grêmio não consegue fazer nada. Para mim sempre foi um mito, porque quem quer faz acontecer. E antes de finalizar, eu queria mandar um abraço para o João Victor, lá de São Pedro, aqui do interior de São Paulo, que está nos assistindo e mandou aqui uma mensagem para mim. Obrigado, Jennifer, obrigado, Luiz e toda a produção. Muito obrigada, Leandro. É inspirador demais te escutar a Sara, escutar a Maria Eduarda. Né? Você falou que o Grêmio te transformou. Né? E vocês, estudantes, protagonistas, transformam os professores, transformam a escola e também transformam a sociedade. É incrível escutar, os professores estão elogiando muito a participação de vocês e nós saímos dessa live inspirados e vamos continuar lutando por uma educação democrática, com protagonismo estudantil e com dignidade para todos. É isso aí. Já vamos nos despedindo, já estou com saudades desses encontros, mas a gente promete outra programação que vai trazer o protagonismo, né, privilegiar o protagonismo aqui no Centro de Mídias. Fiquem ligados. O nosso agradecimento a todo mundo que nos acompanhou até aqui e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.